um dos ritos mais solenes e secretos da Igreja Católica. Um momento em que fiéis do mundo inteiro voltam as atenções para o coração da Santa Sé à espera da divulgação de um nome, o do cardeal eleito para ser o novo sucessor de Pedro. Historicamente, a eleição dos papas segue um rito rigoroso, mas o que torna os chamados conclaves tão repletos de significado não é o seu formato ou como ocorrem as cerimônias, mas o fato de que todos os cardeais elegíveis e envolvidos na votação devem ficar isolados de toda a pressão externa. O motivo, segundo estudiosos, é para garantir que as decisões não sejam influenciadas por terceiros, como acontecia no passado. Historicamente, se a gente pensar aí no início da igreja, o Papa era meio que escolhido por aclamação ali entre o povo, entre as pessoas que, né, participavam da vida da igreja em Roma. E lembrando que o Papa é o bispo de Roma, né? Então é o sucessor do apóstolo Pedro, então era a escolha do bispo de Roma, né? Que não tinha essa mesma... Sempre foi uma figura de unidade, de integração ali da igreja, mas não tinha essa mesma função de universalidade que ele tem hoje, né? Que toda a igreja se reúne em torno do Papa, que o Papa é uma figura muito visível nos meios de comunicação. Historicamente não era assim, era um líder muito mais local, né? Embora sempre representasse aí a cabeça, o líder da igreja, né? O vigário de Cristo, como se diz aí na tradição da igreja, né? Então, quer dizer, é um processo de eleição em que, normal, como todos os processos políticos, digamos, humanos, tem grupos diferentes, tem visões diferentes, né, de quem deve ser eleito, e ali há muita discussão, muito debate sobre a eleição. Conta a história que o rito original surgiu em 1271 na cidade de Viterbo, também conhecida como a Cidade dos Papas. Localizada a cerca de 80 quilômetros de Roma, ela recebeu esse nome após se tornar sede papal em 1257. Na época, o então Papa Alexandre IV transferiu para Viterbo não apenas a residência dele, mas também a da Cúria e a da Corte Pontifícia. Foi uma medida de segurança diante do clima hostil de perseguições e motins que afligiam a capital italiana. Ao longo de quase 25 anos, Viterbo acolheu 9 papas e foi palco de um dos conclaves mais longos da história da Igreja. Viterbo ha il primato del conclave più lungo nella storia della Chiesa. Viterbo tem a primazia do conclave mais longo da história da Igreja. Ele durou 2 anos e 9 meses. O conclave levou todo esse tempo por interferência de Carlo d'Anjou, que era rei da Sicília. Depois dos papas Urbano IV e Clemente IV, ambos da outra parte dos Alpes, que hoje corresponde à França, o soberano queria a todo custo a eleição de outro papa francês. Como os cardeais eram cerca de 19 no total, e metade era a favor de um papa francês, enquanto a outra metade defendia um papa italiano, eles não chegavam a um acordo. Não havia avanços e nenhuma das partes cedia. Passado 1 ano e alguns meses, sem que se decidisse quem seria o novo pontífice, o chefe da administração de Viterbo, juntamente com um magistrado eleito pelo povo, decidiram trancar os cardeais à chave, porque viam que eles se dirigiam à sala do conclave, votavam e, sem chegar a um acordo, iam embora para cuidar dos seus interesses. Em 1º de junho de 1970, as autoridades foram buscar cada um deles em casa. Trouxeram todos aqui para o Palácio Papal e os chavearam lá dentro, com sentinelas que os vigiavam. Como estavam pressionados, os cardeais finalmente elegeram Tedaldo Visconti, arquidiácono de Liege, que se tornou o Papa Gregório X. Visconti, da arcidiacono di Liegi, diventò Papa Gregorio X. Para
Para evitar que o posto máximo da igreja voltasse a ficar desocupado por tanto tempo, o próprio Gregório X acabou instituindo a prática do isolamento como regra. Era uma forma não apenas de evitar influências externas, mas também de pressionar os cardeais a encurtar a duração do processo. E a medida surtiu efeito ao longo dos anos. Tanto que em 1503, os purpurados realizaram o conclave mais curto da história da igreja. Foram apenas 10 horas até a eleição do Papa Júlio II. Foi a prática do isolamento que serviu de inspiração para o nome conclave, originário da união de dois termos do latim. Cum, que significa com, e claves, que quer dizer chave. Na tradução livre, chaveados ou trancados com chave. Essa particularidade tornou a votação uma das mais secretas do mundo. Mas como toda regra tem sua exceção, a do conclave não fugiu ao velho ditado. Em 1939, uma câmera cinematográfica registrou pela primeira vez os preparativos para a eleição de um papa. As imagens do conclave, que na época resultou na posse de Pio XII, fazem parte do acervo da Santa Sé. Elas dão vida a um dos episódios de uma websérie produzida pela Igreja em comemoração aos 60 anos da Filmoteca Vaticana. Vengono riprese la preparazione e quello che precede lo svolgimento vero e proprio del conclave. Foram gravados os preparativos e tudo que antecede a realização do conclave. Ainda que não tenhamos 100% de certeza, é possível dizer que o cardeal Eugênio Pacelli, que era secretário de Pio XI e também camerlengo, ou seja, responsável pelo posto vago durante a transição, teria tido a iniciativa de acolher as câmeras do Centro Católico Cinematográfico, que realizou o filme. In collaborazione con il Centro Cattolico Cinematografico che realizzò concretamente, materialmente, il film. Il pubblico che per la prima volta poteva vedere le immagini. O público que, pela primeira vez, pôde ver as imagens, começou a se familiarizar com ambientes completamente secretos. O segredo era a regra fundamental e, pela primeira vez, foi possível ter uma ideia do rito e do ambiente onde se realizava o conclave, ou seja, do que acontecia nas instâncias secretas, especialmente na Capela Sistina. Farsi un'idea più precisa, migliore, più puntuale di quello che sarebbe avvenuto, di quello che avveniva, anzi, nelle stanze segrete del conclave, nella Cappella Sistina in particolare. Construída dentro dos domínios do Palácio Apostólico na segunda metade do século XV, a pequena igreja foi palco de inúmeros conclaves ao longo da história. 2 deles, curiosamente, aconteceram no mesmo ano em que a igreja foi conduzida por 3 diferentes pontífices e que ficou conhecido como o Ano dos 3 Papas. Esse caso aí do Ano dos 3 Papas, inclusive, né, a gente está falando de era contemporânea, 1978 exatamente, né? Morre Paulo VI, né, que foi um papa também muito importante, porque ele levou adiante, né, dando continuidade àquilo que tinha sido feito por João XXIII, que foi aquele que convocou o Concílio Vaticano II. Ele deu continuidade a esse processo de reforma, né, levado adiante pelo Concílio Vaticano II. Foi uma figura muito carismática, o primeiro papa a viajar de avião e tantas outras coisas, né? O primeiro papa a se encontrar com o patriarca de Constantinopla, líder máximo da Igreja Ortodoxa após anos de cisma. Só para a gente ter uma noção, o cisma aconteceu em 1054. Então, assim, quem que a gente vai colocar? O Papa do Sorriso, que foi João Paulo I, que durou só um mês, né? Que morreu de repente, né? Então, João Paulo II foi a escolha pela juventude, por ser uma pessoa que sempre trabalhou com jovens, que estava disposto justamente a dar, a trazer áreas de rejuvenescimento. Então, assim, sempre correspondendo ao contexto. Na história recente, a dinâmica dos conclaves também sofreu adaptações para se adequar a certas particularidades. Foi o que aconteceu em 2013, por exemplo, quando os 115 purpurados da época se reuniram para um conclave histórico, a eleição de um novo papa antes mesmo da morte do pontífice anterior. Com a renúncia de Bento XVI, coube ao colégio promover novas eleições,
as últimas realizadas na igreja. O último Papa que tinha renunciado, para a gente ter uma noção, foi no século XV, antes de Bento XVI, e ele, anos depois, resolve tomar essa decisão, né, motivado por questões pessoais também, né, porque ele não conseguia, ele mesmo disse, levar o governo da igreja adiante, diante daquele momento particular em que a instituição vivia. Então, assim, como se trata de uma instituição monárquica, assim como acontece com o rei, o Papa só deixa a sua cátedra quando morre, mas, sem dúvida nenhuma, como os outros casos, esse caso aí vai ficar para a história. Era preciso eleger um Papa para reformar a Igreja. Essa era quase um consenso entre os cardeais. Agora, o que quer dizer essa reforma? Alguns pensavam de um jeito, outros de outro. Mas havia essa visão, é preciso eleger alguém que vai reformar a Igreja, depois de um pontificado muito longo do João Paulo II e de um pontificado do Bento XVI, que era justamente nesse estilo um pouco mais contido, um pouco mais intelectual, mais teólogo, né, mais espiritual talvez. Então precisava de alguém que fosse mesmo entrar com algumas reformas de estrutura. Após 2 dias de votações, eis que a famosa chaminé da Capela Sistina emitia a tão esperada fumaça branca. Era o sinal de que os católicos tinham um novo Papa. Com a eleição do cardeal que ocuparia o trono de Pedro, chegava ao fim mais um conclave histórico, o primeiro da Igreja a terminar com a eleição de um pontífice latino-americano. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Papa Francisco, até por ser essa figura bastante carismática, bastante aberta, que foi visto como reformador em potencial, foi eleito justamente para melhorar a visibilidade da igreja, né? Isso é algo que a gente não esconde de ninguém, né? Como especialista, e também os próprios cardeais, que não podem comentar o conclave, mas podem comentar esses bastidores, sempre comentam que o Papa ele se adapta àquela época específica. Então, Francisco ele vem falando justamente do conclave moderno em resposta a essa necessidade, né, que os cardeais consideraram na época. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Vocês sabem que o dever do conclave era de dar um bispo a Roma. Parece que os meus irmãos cardeais foram buscá-lo quase no fim do mundo, mas estamos aqui. Ma siamo qui. Daquela noite inesquecível para os católicos, seguiu-se um pontificado de 12 anos de entrega à igreja, mudanças importantes e muito, muito carisma. Uma era que chega ao fim com um adeus ao Papa Francisco e a certeza de um legado que jamais será esquecido. A pergunta agora é: quem sucederá Bergoglio? Quem será o próximo cardeal a ocupar o trono de Pedro? De quem será a responsabilidade de conduzir a igreja do terceiro milênio? O Vaticano já iniciou os preparativos para o próximo conclave. É o que você vai ver no próximo bloco.
Famosa pela arquitetura inspirada no Templo de Salomão do Antigo Testamento. E por sua decoração em afrescos, pintada pelos maiores artistas da Renascença, como o grande Michelangelo, a Capela Sistina virou o refúgio do Colégio de Cardeais durante os conclaves. Essas paredes presenciaram discussões, contradições e acordos que traçaram os rumos da Igreja, da época antiga à contemporânea. Em alguns dias, ela voltará ao centro das atenções. Com a morte do Papa Francisco, a Igreja prepara um novo conclave. Depois que morre o Papa, é preciso esperar pelo menos 2 semanas para que os cardeais entrem no conclave, de 2 semanas no máximo a 20 dias. Porque, se pensando historicamente, não era tão fácil chegar em Roma como é hoje. Pega um avião e está aqui no outro dia, né? Então, os cardeais precisavam de tempo para chegar. E aí, eles, antes de entrar no conclave, existe um período de transição, que começa a sede vacante, né, ou a sé vacante, e entra esse período de transição entre a morte do Papa e o início do conclave. Nesse período, os cardeais eles não só podem, como devem se reunir, começar a conversar. Tem encontros chamados de congregações gerais, em que todos os cardeais, inclusive os não eleitores, são convidados a participar, a falar, a fazer discursos, explicar o que eles acham que o novo Papa deve fazer, ou o perfil do novo Papa. Quando termina esse período de 2 semanas a 20 dias, eles entram efetivamente no conclave. Então, todos os cardeais com menos de 80 anos que estiverem em Roma são eleitores. Eles entram e vão votar para eleger o novo Papa. Atualmente, o número de purpurados é de 252. A condução do processo caberá ao chamado decano do Colégio Cardinalício, função que atualmente é desempenhada pelo cardeal Giovanni Battista Re. Essa figura, né, ela vai surgir mais ou menos no século XII, ela vai ser ali enquadrada, né, dentro do organograma da igreja, vamos dizer assim, porque nada mais era do que o cardeal-bispo mais antigo do Colégio de Cardeais, que tinha assumido a função por mais tempo, né? Isso daí vai mudar um pouquinho, porque depois algumas reformas vão acontecendo, em 1917, depois Paulo VI vai transformar essa figura do decano em uma figura eleita também, pelo grupo dos cardeais bispos, que escolhiam um entre eles. Papa Francisco muda mais um pouquinho e agora é o Papa, né, que mais diretamente elege essa figura. Então, assim, ele é uma figura extremamente importante porque atribui-se a ele essa ideia de que ele é um primus inter pares, né? Como o Papa é em relação a todos os bispos, um primus inter pares, ele é um primus inter pares entre os cardeais. Praticamente ele preside o conclave, né? Todo o ritual ali do conclave. Então, por exemplo, geralmente é ele que preside até o funeral do Papa, né? O cardeal decano. Depois, quando entra no conclave, é ele que vai garantir que está tudo correndo bem, né? Tem um mestre de cerimônias que vai sempre se reportar a ele, ajudar a organizar. Mas assim, ele não manda em ninguém. Ele não decide como é que o conclave vai ser organizado, ele não tem função, ele não governa a igreja, não é isso também. Ele está ali só mesmo para garantir que todo o processo é seguido corretamente e que haja uma clareza, uma transparência também nesse processo. Como apenas os cardeais com menos de 80 anos têm direito a voto, a lista de eleitores conta com um total de 135 purpurados, 80% deles nomeados por Francisco. Do total, 7 são brasileiros. O último escolhido por Bergoglio para assumir um posto no Colégio de Cardeais foi Dom Jaime Spengler, empossado em dezembro de 2024. Na época, em entrevista exclusiva à nossa equipe, ele lembrou a mensagem deixada pelo Santo Padre sobre o papel e a responsabilidade dos novos purpurados, entre elas, a eleição de um novo pontífice.
nós recebemos uma mensagem do Papa dizendo mais ou menos o seguinte, que o título de eminência, que é o título dos cardeais, possa ser substituído pelo título de diácono. É uma diaconia, é um serviço. E é um serviço todo particular, né? Na locução do Ângelus, o Papa fez usou uma expressão também muito bonita, onde ele pedia orações, então, a todos, para que os indicados pudessem cooperar com ele no ministério de Bispo de Roma. Essa é a função de um cardeal. Despogliarci di ciò che è superfluo per rivestirci di Cristo. Faço votos, sim, que o Papa Francisco possa, de alguma forma, saúde, etc., continuar desenvolvendo o trabalho extraordinário que vem desenvolvendo ao longo desses anos. Mas, se por acaso formos chamados, que o Espírito de Deus nos inspire. O chamado chegou, e agora caberá aos cardeais pedir a inspiração do Espírito de Deus para eleger aquele que será o novo sucessor de Pedro. A eleição tem regras claras. A número 1 é que nenhum purpurado tem o direito de votar em si mesmo. Individualmente, cada membro do colégio presta juramento de respeito ao voto secreto e concorda em aceitar o resultado sem contestar, o mesmo que fez Francisco no conclave que o elegeu. Tego Georgius Marius Cardinalis Bergoglio Spondio Voveo Adiuro Sic me Deus adiuvet et ac Sancta Dei Evangelia que manum me atango. Para ser eleito novo Papa, um dos cardeais elegíveis deve receber pelo menos 2/3 dos votos. Se preciso for, são realizadas 4 votações por dia. Essas votações, elas acontecem no máximo 4 por dia, né? Então, 2 de manhã e 2 à tarde. E aí tem aquela famosa fumaça, né? A fumaça preta ou a fumaça branca. Quer dizer, no período da manhã se faz a primeira votação. Se o Papa não for eleito, não sai a fumaça preta. Após a segunda votação, se ele não for eleito, aí sim tem a fumaça preta. E a mesma coisa à tarde. A primeira votação da tarde, se ele não for eleito, não sai a fumaça, se espera até a segunda votação e aí sim, se ele não for eleito, a fumaça. Então, a fumaça preta, no máximo 2 vezes por dia, né? Já a fumaça branca, a qualquer momento, né? O Papa foi eleito, imediatamente se coloca ali a fumaça branca saindo da Capela Sistina, onde eles estão fazendo a eleição, e isso é um sinal para quem está fora, né? De que o Papa foi eleito, então é preciso se preparar, vir para a praça, enfim, para acolher o novo Papa. Antes de emitir a famosa fumaça branca, cabe ao decano dos cardeais perguntar ao escolhido se ele aceita a posição que lhe foi confiada. Se a resposta for sim, o Papa recém-eleito deve declarar o nome que escolheu como pontífice. Esse rito remonta a uma prática que se tornou tradição na história da Igreja e que, segundo estudiosos, surgiu de um fato inusitado. Assim como o conclave, a mudança de nome do Papa acontece casualmente. Isso foi no século VI, Papa João II, né, que se chamava Mercúrio, que é um deus romano, da mitologia romana. E ele falou assim, olha, eu sendo bispo de Roma não posso ser chamado de Mercúrio, Papa Mercúrio, seria um pouco estranho, né, uma divindade pagã. Então ele resolve, né, em homenagem ao seu antecessor João I, era uma motivação também dos papas desde o início da história do cristianismo, que mudassem o nome ou para homenagear um papa que eles admiravam, ou escolhiam um nome com base na missão ou no programa de governo que eles queriam levar adiante. Temos um caso atual, Francisco, né? Francisco escolhe esse nome, foi o primeiro Francisco da história, justamente para se alinhar ao programa de governo que ele queria levar adiante. É um programa de governo que foi pensado em resposta ao que os cardeais queriam. E o que os cardeais queriam? A reforma da Cúria Romana. E a gente tem uma frase clássica ligada a São Francisco de Assis, que é Francisco vai reconstruir a minha igreja. Segundo estudiosos, o nome escolhido pode ser um importante indicativo. Mais do que uma espécie de devoção pessoal do novo Papa,
Ele é um sinal de como o pontífice conduzirá a Igreja ao ocupar o trono de Pedro. A gente não sabe se no futuro vai vir um Papa mais conservador e queira se chamar Bento XVII e queira se chamar João Paulo XXIII, né? Que seja mais aberto, que seja um Papa diplomático, como o caso de Pio XII, virar um Pio XIII, virar um João XXIV, que queira levar adiante aquela reforma que foi impulsionada pelo Concílio Vaticano II. Francisco II, a gente não sabe, né? Então, depende muito daquilo que virá. Tudo vai depender do que vai acontecer daqui para frente em relação às guerras. Por incrível que pareça, elas interferem e muito na eleição de um eventual Papa pelos próximos anos, né? Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, no século XX, no contexto de Segunda Guerra Mundial, todos os papas que chegaram ao trono de Pedro eram papas com carreira diplomática. Então, a tendência do Colégio dos Cardeais é essa. Então, muito provavelmente, eles vão trazer isso para a mesa. Vamos ver como é que está o mundo. Quem seria essa figura que conseguiria, de certa forma, vencer ou tentar vencer essa polarização? Independentemente da linha de ação adotada pelo novo Papa, uma coisa é certa. Ele terá de respeitar o desejo dos cristãos manifestado através do último Sínodo dos Bispos. Com foco na sinodalidade, o Sínodo foi a maior consulta pública realizada na história da Igreja. Das bases, traçou diretrizes importantes para guiar o modo de ser e fazer Igreja frente aos desafios do terceiro milênio. Pouco antes de falecer, Francisco estabeleceu o início de um caminho que levará a uma Assembleia Eclesial daqui a 3 anos. E há muito trabalho pela frente. Adesso la sfida, come ho detto, è di aiutare tutti nella Chiesa, tutti battezzati. Agora, o desafio é ajudar todos na Igreja, todos os batizados, para que possam acolher e ler o documento final do Sínodo, fazer um discernimento, entender como colocá-lo em prática e continuar a conversão sinodal da Igreja, que não terminou. Essa fase é muito importante porque cada um tem um papel para continuar esse caminho juntos. Estamos no ano do jubileu com esse tema que é um convite a sermos peregrinos de esperança. Acredito que exista uma ligação muito forte, porque estar unidos nesse estilo sinodal reforça a esperança. Nesse sentido, ser peregrinos de esperança é a verdadeira estrada, a melhor maneira de continuar o sínodo. Quindi essere pellegrini di speranza è veramente la strada, è una maniera di continuare il sínodo. O próximo conclave já tem data de início, 7 de maio. É quando os olhos do mundo se voltam novamente para o coração da Igreja à espera do anúncio do novo sucessor de Pedro.